Olá, aluno! Hoje vamos falar sobre 6 fake news sobre o aprendizado da língua inglesa. São mentiras que as pessoas espalham por aí, às vezes intencionalmente, às vezes não, mas que além de não contribuir com nada, podem te prejudicar demais e podem até impedir que você se torne fluente caso você acredite nessas baboseiras que o pessoal espalha por aí. Quem conhece um pouco da minha história sabe que a minha jornada rumo à fluência não foi nada fácil. Além das dificuldades naturais da língua, eu me deparei com muita desinformação. Ainda bem que eu não acreditei nessas mentiras que o pessoal conta, mas eu conheci pessoas que acreditaram. E isso atrapalhou demais essas pessoas, algumas delas nem se tornaram fluentes. Isso se deve em boa parte a essas fake news aí que o povo espalha. Vamos começando então. A primeira, na verdade, não é uma fake news, mas é um hábito negativo que algumas pessoas têm, que é o hábito de se comparar com outras pessoas, geralmente com pessoas mais novas. Ao longo da minha carreira como instrutor, eu observei esse hábito principalmente entre os alunos mais velhos, aí até mesmo da melhor idade, que fazem muito isso, né? Então o cara tá lá no curso de inglês dele, no básico, começa a desenvolver, os amigos começam a se desenvolver, em vez do cara pegar e falar, por exemplo, nossa, que legal, a gente está se desenvolvendo, a gente está aprendendo, a pessoa vai e me solta uma coisa como, por exemplo, e meu sobrinho de 5 anos já fala inglês fluente. A minha neta de 7 anos já fala 3 idiomas. Poxa, galera, esse tipo de comparação, primeiro que ela é injusta. Você falar inglês ou você falar algum outro idioma envolve duas coisas, né? Envolve esforço, envolve mérito, é verdade, mas também envolve oportunidade. Algumas pessoas estudam em escola bilíngue e sim, com 5, 6 anos de idade falam inglês, mas isso é uma questão mais de oportunidade até do que de mérito nesse caso aí. Então você ficar se comparando com essas pessoas aí é uma comparação muito injusta. A próxima é o seguinte, né? Essa é uma fake news e muita gente acredita nela, né? Que fala assim, você só aprende inglês mesmo quando você viaja para os Estados Unidos ou para a Europa. Cara, isso é mentira. A maioria dos falantes de inglês sérios, eles viajaram para os Estados Unidos ou para a Europa quando já dominavam o inglês. Então o cara dominava o inglês no Brasil e ele foi para os Estados Unidos ou para a Europa para poder se aperfeiçoar. Mas essa história aqui, você precisa ir para os Estados Unidos como uma condicionante, senão você não vai conseguir falar inglês, isso é mentira. É bom viajar? É maravilhoso, né? Você vai se aprimorar, você vai ter contato com uma outra cultura, você vai expandir a sua mente, isso é ótimo. Mas isso não é uma condição para você chegar na sua fluência. Você pode muito bem sim ser fluente sem viajar, cara, ser fluente aqui no Brasil mesmo. Isso está ao seu alcance e a maioria das pessoas que hoje são fluentes fizeram dessa forma, tá? Então isso daí é mentira. Essa fake news também tem uma variação dela, que é o seguinte: o pessoal fala, eu não tenho disciplina para poder estudar, eu não consigo estudar, eu não estudo, então para poder aprender inglês eu tenho que ir para os Estados Unidos porque lá eu vou ser forçado a estudar, eu vou ter que falar. Outra mentira, cara, isso não acontece. Primeiro que isso é história de preguiçoso, galera. Se você não estuda, é uma questão mesmo de esforço, tá? Você precisa tá estudando, não tem justificativa para pessoa que não estuda. Eu sei que muitas vezes tem a questão do tempo aí, mas eu conheço pessoas, por exemplo, que trabalham, estudam, revisam vocabulário no trem, estudam inglês na hora do almoço, tá? Então, assim, quando você quer, você estuda. A questão de você viajar para se forçar a estudar, isso não acontece. Principalmente se você vai viajar, por exemplo, para Miami, Boston, cidades que tem muito brasileiro, Orlando. Porque que acontece? Quando você chegar nesses locais, até por uma questão de sobrevivência, você vai acabar buscando as comunidades brasileiras, vai acabar tendo contato só com brasileiro lá e não vai utilizar o seu inglês. Mesmo se for para uma outra cidade onde não tem uma comunidade brasileira forte, você vai acabar, na verdade, se acostumando com um tipo de linguagem. Então você vai sempre na mesma lanchonete, vai pedir sempre o mesmo lanche, vai falar sempre as mesmas coisas e você, na verdade, vai ter aquele vocabulário survival, que a gente chama, bem limitado ali, só para aquela sua realidade, para aquele seu contexto de vida. Isso não é falar inglês, cara. Tá? Então, viajar para os Estados Unidos, para a Europa é ótimo, mas isso não é uma condição fundamental para você chegar na fluência. A terceira fake news é o seguinte: é você relacionar a qualidade de um instrutor ou de uma escola, de um curso, ao preço que esse curso cobra ou que esse profissional cobra. Isso é um erro, galera. Isso é um erro. Uma característica minha, né, das minhas aulas particulares, é que eu não cobro caro.
eu cobro um valor bem acessível. Porque eu tenho uma preferência justamente por trabalhar com alunos mais simples, mais de baixa renda. Essa é a minha missão, a minha vocação. Eu acho que quando eu ensino um aluno mais simples, mais humilde a falar o inglês, eu sei que o impacto do inglês na vida desse cara vai ser muito grande. O inglês vai levar esse cara a lugares que sem o inglês eu sei que ele não iria. Vai abrir muitas portas que eu sei que sem o inglês não iam se abrir, né? Então eu tenho essa vocação por trabalhar com um público mais simples. Então eu não cobro um valor alto. E já aconteceu, por exemplo, de um aluno meu que faz aula comigo me indicar para um amigo dele, né? Falou assim, nossa, meu professor é ótimo, tal, gosto muito dele, estou aprendendo. E o cara gostou, queria fazer aula comigo, ficou todo empolgado. Aí quando meu aluno falou quanto que ele pagava, o cara desistiu. Porque o cara falou assim, nossa, mas ele cobra isso? Ah não, eu quero uma coisa mais cara. Então muitas vezes as pessoas pensam que uma coisa mais simples, mais em conta, não é boa. Eu conheço profissionais que dão aula de inglês de graça, né, assim, voluntário, em igrejas, né, em associações beneficentes, e a sala deles é vazia, ninguém procura. Eu frequentava uma igreja onde nessa igreja tinha uma aluna minha que dava aula de inglês, e gratuitamente, né. E o pastor até tirou o curso dela gratuito porque ninguém se interessava. E na mesma igreja as pessoas me procuraram por fazer aula particular comigo. Então você vê, né, as pessoas acham que se não pagar caro ali o curso é ruim. Isso não é verdade. Eu conheço profissionais ótimos no mercado que cobram valores assim bem acessíveis. Eu conheço também profissionais bons que cobram caro. Eu também conheço profissionais que cobram um absurdo de caro por hora aula. E são profissionais bem medianos, não vou falar que são ruins, não vou criticar os caras, mas que não tem destaque nenhum. E estão cobrando aí verdadeiros absurdos aí por hora aula, né? Mas aí assim, é claro também, se a pessoa estiver cobrando assim extremamente abaixo, muito abaixo do piso, é para se desconfiar? É, mas aí também vale a pena você perguntar a pessoa por que ela está cobrando aquele valor tão baixo. Muitas vezes, por exemplo, é um pacote promocional que a pessoa lançou, muitas vezes ela está com uma sala meio vazia que ela está precisando encher, ou ela está com um horário meio vazio que ela está precisando preencher, né? Ou muitas vezes esse curso está sendo subsidiado por alguma outra empresa, de repente algum programa do governo. Então você precisa se informar direitinho para saber por que as pessoas estão cobrando barato, né, estão cobrando esse preço aí. Mas não necessariamente quem cobra barato é ruim e quem cobra caro é bom. Não é assim que funciona. Próxima fake news é o seguinte. Essa fake news, felizmente, eu não tenho ouvido falar nela. Mas para quem estudou inglês aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o pessoal que é mais antigo, com certeza teve contato com ela. Que é o seguinte, as pessoas falam que você tem que aprender o inglês igual uma criança aprende o português. As ideias, parece absurdo, mas é isso mesmo. Então você tem que aprender inglês igual uma criança. E as pessoas vão além, as pessoas falam ainda, não, você tem que aprender o inglês assim como uma criança aprende o português. A criança no começo, a criança não escreve, a criança não aprende gramática, ela simplesmente brinca e fala, e é assim que você tem que aprender o inglês. Cara, isso daí é tão ridículo, que mesmo quando eu era aluno de inglês lá com 12 anos, eu já não acreditava nisso, né? Mas vamos lá. Cientificamente falando, o cérebro de uma criança não é igual ao cérebro de um jovem, de um adulto. De acordo com a ciência, nosso cérebro ele evolui em fases. E a criança tem a fase dela de absorver a língua materna. Passou essa fase aí, já era, cara. Não adianta você querer reproduzir a experiência de uma criança em um adulto achando que ele vai aprender o idioma. Não vai. Não é assim. Para ser mais específico no caso do inglês, você consegue sim aprender o inglês como língua materna e aprender dessa forma, brincando e repetindo, sem ter que escrever nada e estudar gramática nenhuma, até os 6 anos de idade. Aí você vai aprender o inglês como uma língua materna, igual você aprende português, mas até os 6 anos de idade, no máximo 6 anos de idade. Se você tem mais que 6 anos de idade, sinto informar, esse método já não vai mais funcionar com você, cara. Você não vai mais conseguir aprender inglês igual uma criança aprende inglês. Isso é uma coisa até absurda de se pensar, mas muita gente acredita nisso. Cansei de ver adulto que fala assim, nossa, na escola que eu estudo é legal porque lá a gente aprende inglês igual uma criança aprende português. Cansei de ver adulto falando isso daí e o cara ficou nessa escola aí por 5, 6, 7 anos e não aprendeu nada, óbvio que não aprendeu nada, né? É coisa lógica, tá? Mas cuidado, se um dia você ouvir uma escola, um professor, alguma coisa, falando que ensina nesse método que você vai aprender inglês igual uma criança aprende português, sai fora que isso é errado. Exceto, claro, a educação infantil, né? Porque aí sim, tá lidando com crianças de fato.
A próxima fake news é o seguinte, o pessoal fala assim, não, você não precisa fazer um curso de inglês, você pode aprender inglês com série, com música, com aplicativo e por aí vai. Eu já falei disso naquele vídeo onde eu respondo perguntas, né? Mas o que acontece? Tem um estudioso que é o Piaget, que ele mapeou na nossa mente algumas inteligências. E uma das inteligências que ele mapeou, entre várias, né? Inteligência musical, inteligência espacial e motora, e a inteligência linguística. É uma inteligência também. A inteligência linguística, ela é basicamente a capacidade que você tem de aprender idiomas. Algumas pessoas têm uma inteligência linguística extremamente alta. Ao longo da minha vida eu encontrei pessoas assim, que têm uma inteligência linguística muito alta. A pessoa que tem uma inteligência linguística muito alta, acima da média, essa pessoa vai aprender inglês de qualquer jeito, cara. Com série, com música, com aplicativo Duolingo, essa pessoa vai aprender. Só que é o seguinte, é uma minoria. A grande maioria das pessoas não consegue aprender dessa forma. Elas vão sim precisar de uma orientação, de um curso. Seja um curso online ou seja um curso presencial. Mas a maioria das pessoas vão precisar de um curso. Eu precisei de um curso. Eu não consegui aprender inglês sozinho. Então, isso daí é uma fake news, não é uma fake news total, né? Mas é uma fake news aí parcial. Existem sim pessoas que conseguem aprender com aplicativo, música e série, mas é uma minoria. E a última, né, já emendando aí com a anterior também, é a questão seguinte, o fulano fala inglês tão bem, tem facilidade, já falaram isso de mim várias vezes, que bom que você fala inglês, eu nunca tive essa facilidade. Dá vontade de dar risada da cara da pessoa quando fala isso daí, porque a pessoa não conhece como é que foi o meu desenvolvimento. Foi muito difícil para poder aprender inglês, eu nunca tive facilidade. Da sala, eu era o aluno que tinha mais dificuldade, era eu. Se eu pudesse voltar e falar para a pessoa assim, nossa, hoje eu sou professor de inglês e ganho a vida com isso, as pessoas não iam acreditar em mim. Mas é verdade, tive muita dificuldade com o inglês. E eu consegui aprender inglês, galera, na base do esforço mesmo, da insistência. E é assim, tudo na vida é assim. Não é questão de inteligência, de facilidade, de dificuldade. É uma questão de esforço. Tem pessoas que têm uma inteligência linguística um pouco mais alta do que as outras? Tem, mas isso não é um fator determinante para você aprender ou não. Eu cansei de ver pessoas que chegam num curso, começa lá no B1, né, no módulo 1 do básico, ou no módulo 2 do básico, e eu vejo que o pessoal tem uma inteligência linguística alta e arrebenta no módulo 1, no módulo 2. Só que aí quando vem as dificuldades, a pessoa pega e desiste. Porque na verdade, o que vai determinar se você vai ou não ter sucesso, isso não é só no inglês não, tá? Isso é em tudo. É a insistência. É você insistir quando a coisa ficar difícil. Tudo na vida tem, tudo que a gente aprende, né? Tem a parte fácil, a parte simples, a parte gostosa e tem a parte chata. E o que vai determinar se você vai aprender ou não é se você vai suportar a parte chata, a parte difícil. Então é aí que está a diferença, é aí que está a virada da chave, tá? Então não fica nesse negócio, será que eu tenho facilidade? Será que eu tenho dificuldade? Será que a minha inteligência linguística é alta, é baixa? Não é isso. Você tem que se perguntar o seguinte, eu quero mesmo aprender inglês? Eu estou disposto a estudar, sacrificar meu tempo ali estudando, revisando vocabulário, refazendo exercícios. Se a resposta for sim, cara, você vai aprender inglês, tenho certeza. Seja comigo ou com outro professor, você vai aprender. Se a resposta for não, aí realmente é complicado. O inglês, galera, é esforço. Eu nunca menti, nem para vocês, nem para meus alunos particulares. Eu nunca falei assim, faz o curso de inglês comigo que você vai aprender fácil. O inglês não é fácil. Ao contrário, eu falo a verdade mesmo. O inglês é difícil. Falar inglês é difícil. Tanto que é só você olhar ao seu redor. Quantas pessoas que você conhece que falam inglês fluente? São poucas, né? Eu trabalho com inglês. E eu não conheço muitas pessoas que falam inglês fluente. Então, o inglês é difícil sim. Mas se você se esforçar, você consegue. Agora, uma coisa eu te garanto. Falar inglês é muito bom. Abre muitas portas, muitas oportunidades. Não só no mundo profissional, mas no mundo pessoal também. E é uma coisa muito bonita, muito elegante, né? Ver alguém falando inglês, um inglês bem falado assim, impressiona, é uma coisa muito legal. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Qualquer dúvida pode me procurar. Um abraço e até a próxima.